Queridinhos do oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, certo? Essa semana nós teremos uma atividade avaliativa, certo? Mas antes de fazermos essa atividade avaliativa, eu vou deixar para vocês na terça, na quarta e na quinta, uma das nossas aulas, que vocês respondam a esta atividade aqui, que eu vou deixar lá. Verbos quanto à predicação, tá bom? Mas eu vou responder um pouquinho para vocês. Nós temos aqui 37 itens. Eu vou responder até o número 10 para facilitar para vocês, tá bom? E na sexta-feira, na quinta-feira, lembrando, nós temos duas aulas, né? Uma das eu vou utilizar para a gente fazer via Google Meet, ok? Para na sexta-feira vocês fazerem a atividade avaliativa, tá certo? Então vamos lá, pessoal. Só preconizando, só preconizando. Quanto os verbos no que diz respeito à nossa transitividade, certo? Eu tenho transitividade verbal baseada em verbos intransitivos, que são aqueles verbos que não exigem complemento, tá? Eu não preciso de um complemento para ele ter sentido. Ele não requer mais ninguém ao lado dele. Por si só, ele tem a sua essência, a sua naturalidade de interpretação. Interpretação textual plausível diante do verbo intransitivo, até ele. Perfeito? Verbos transitivos direto e verbos transitivos indireto. Primeiro, o que é um verbo transitivo? O verbo transitivo é aquele verbo que precisa de um complemento. É primordial um complemento. É exigido um complemento. E para isso eu tenho duas nuances. Eu tenho a transitividade direta e tenho a transitividade indireta. Quando é que eu tenho um verbo transitivo direto? Quando eu preciso de complemento, mas eu não tenho uma preposição dentro deste complemento. E quando é que eu tenho uma transitividade indireta? Quando dentro deste há algo indireto. Há uma preposição dentro desse complemento. Perfeito? Tranquilo? Sussa, sossegado? Ótimo. Professor, então eu posso ter os dois também? Pode. Você tem os verbos bitransitivos, que é quando você tem o verbo transitivo direto e indireto. Certo? Você tem os dois. Você tem em primeiro conjunto o verbo ligado sem preposição e no segundo conjunto um verbo ligado com preposição. Aos complementos desses verbos, nós chamamos de objeto direto para aquele que não tem preposição, de objeto indireto para aqueles que contêm preposição. Simples, sussa e sossegado. Professor, e quando eu tenho os dois? Você classifica com os dois. Em um primeiro momento, objeto direto e em um segundo momento, objeto indireto. Perfeito? Ok? Pronto. E ainda há os nossos verbos de ligação. Normalmente, pessoal, os nossos verbos de ligação a gente consegue determinar sem que a gente... Porque na nossa língua portuguesa existe, Ave Maria, muitos e muitos verbos, mais de 10 mil verbos, certo? Então, é permissível, é caracterizado que eu possa caracterizar um dos verbos desta conjuntura de mais de 10 mil verbos sobre alguns de ligação. Agora, presta atenção. Tudo depende do contexto. Vamos lá. Eu tenho assim a seguinte frase, O aluno permaneceu doente. Esse doente aí é uma característica do aluno. Desta forma, este verbo é um verbo de ligação, porque ele está servindo somente para ligar o sujeito com o seu predicativo do sujeito, que é uma característica. Agora, se eu digo assim, o aluno permaneceu na sala. Permaneceu agora trata-se de um verbo intransitivo. Por quê, professor? Porque a minha principal característica é dizer que esse aluno permaneceu. Eu não preciso de complemento. Professor, e esse na sala aí vai ser o quê? Um adjunto adverbial de lugar. Ou um advérbio de lugar. Que é a mesma coisa de adjunto adverbial de lugar. Só muda a característica, porque advérbio faz parte da morfologia. E adjunto adverbial faz parte da sintaxe. Deu para entender, pessoal?
Tá tranquilo, né? Então tudo depende do contexto. Vocês precisam analisar unicamente, ferveiramente o contexto. Vamos às questões. Número 1. Ó, onde for o correto, você pinta o quadrinho aí, tá certo? Marina ama xadrez. Quem ama, ama algo. Ama alguma coisa. Então você tem um verbo transitivo, direto. Primeiro, é um verbo transitivo porque ele não tem complemento, né? Errado. É um verbo transitivo porque ele exige complemento. Ele exige complemento. Quem ama, ama alguém. Ama algo. Se ele ama alguém ou ama algo, você tem um objeto direto, porque ele não tem preposição. Número 2. Eu gosto de sorvete. Verbo transitivo indireto. Primeiro que ele exige complemento. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Por meio de uma preposição. DE. Ok? Carrocinhas e padeiro derrapavam nos paralelepípedos. Carrocinhas de padeiro derrapavam nos paralelepípedos. Professor, vamos pensar. Carrocinha derrapavam. Pessoal, quando você diz o verbo até, quando você diz a oração, o contexto frasal, até o verbo derrapavam, tem sentido? Ou ele precisa de complemento? Professor. Carrocinhas de padeiro derrapavam. O sentido do verbo já está explícito aí. Note que é diferente do verbo gostar, que quem gosta, gosta de algo. Nota que é diferente do verbo amar, quem ama, ama algo. Professor, e esse complemento aí nos paralelepípedos vai ser o quê? Para a morfologia, advérbio de lugar. Para a sintaxe, adjunto adverbial de lugar. Era o lugar onde elas derrapavam. Perfeito? Tranquilo? Agora, ó, 4. Rodrigo ofereceu flores para Madalena. Quem oferece, oferece alguma coisa para alguém, a alguém. Então, o verbo, em sua essência, ele exige um complemento. Em um primeiro momento, um complemento direto. E em um segundo momento, um complemento indireto. Quem oferece, oferece algo para ou a alguém. Então, verbo transitivo, direto e indireto. Porque ele exige os dois complementos. Agora, número 5. O aluno ficou contente com o resultado dos estudos. O aluno ficou contente. Pessoal, contente é uma característica do aluno. É um adjetivo. É um predicativo do sujeito. Se este é assim, você o classifica como verbo de ligação. Supra ele da frase. O aluno contente. Note que tem conjuntura interpretativa. Apenas está faltando um elemento para ligar os dois elementos, que é o sujeito e o predicativo do sujeito. Verbo de ligação. 6. Nasceu forte e saudável. Nasceu. O menino nasceu, o bebê nasceu, a menina nasceu. Note que o verbo tem a sua conjuntura semântica e sintática perfeitamente até o verbo. Simples assim. Não precisa mais de complemento. Verbo intransitivo. Aquele carro atropelou o cachorro. Quem atropela, atropela alguém. Atropela algo. Verbo transitivo direto, porque não tem preposição. Infelizmente, ele atropelou o quê? O cachorro. Ok? Tranquilo? Cuspi no chão com um nojo desgraçado daquele sangue. Cuspi. Pronto. A sua essência. É a mesma coisa de você inverter a frase. No chão, com um forte nojo desgraçado daquele sangue, vírgula, eu cuspi. Simples assim. Professor, e no chão vai ser o quê? Um adjunto adverbial de lugar. Simples. O verbo, em sua essência, traz o conceito. Ok? Ela parece feliz com os resultados. Feliz é o complemento do verbo parece. E feliz é um adjetivo. Está dando característica ao sujeito. Desta forma, verbo de ligação. Supra ele da frase. Ela feliz. Tem sentido? Tem. Então, verbo de ligação. 10. Vamos brincar? E aí, pessoal? Verbo intransitivo, o que é? Vamos brincar? É um verbo intransitivo. A pessoa vai responder como? Vamos. Pronto. A sua essência já está ali. Você não precisa de complemento.
desta forma um verbo intransitivo. Presta atenção, dentro desse contexto, porque esse verbo é muito interessante. Porque vamos, quem vai a algum lugar, né? É o verbo ir, quem vai a algum lugar. Então é um verbo em sua essência, é um verbo transitivo indireto, em sua essência. Mas o que não preconiza dentro desse contexto. Não é transitivo indireto, ele é intransitivo, porque o complemento já diz por si só o que a pessoa quer dizer, a sua essência, sua naturalidade, o seu conceito. Beleza? Pronto, eu respondi até a 10. Respondam até a 37. Lembrando, essa aula servirá para a terça, quarta e a primeira aula de quinta, porque na segunda aula de quinta eu irei fazer uma revisão com vocês via Google Meet para na sexta disponibilizar a atividade avaliativa. Tá certo, pessoal? Cheiro no coração, até mais. Fiquem todos com Deus, saúde e paz.